Olá, sejam bem-vindos ao Fórum, que está com um cenário novo, mais bonito e mais moderno para você. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a muitas pessoas, a relação entre o inquilino e o locador. Alugar uma casa ou um apartamento nem sempre é tarefa fácil. Para que isso ocorra da forma mais tranquila, além de entender as exigências impostas pelo mercado imobiliário, é fundamental que ambas as partes conheçam os direitos e deveres destinados para si. No ano de 2010, entrou em vigor a lei que ficou conhecida como a Nova Lei do Inquilinato. Para falar sobre esse tema, eu converso com a advogada, especialista em direito imobiliário, doutora Rossana Fernandes Duarte, e com o presidente da Federação Nacional de Corretores de Imóveis, Joaquim Ribeiro. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Acompanhe. É a primeira vez que Enildo mora de aluguel. Ele tentou fazer uma negociação direta com donos de imóveis, mas por conta da obrigação de apresentar um fiador, procurou outra alternativa. Quando nós procuramos a imobiliária, nós tivemos outras possibilidades. No caso específico da nossa foi o valor do aluguel, como se fosse uma calção depositado, 3 vezes o valor do aluguel. No fim do contrato, esse dinheiro será retornado, né? E aí acabou aquela pressão de ter que procurar os fiadores. Esse corretor de imóveis conta que a nova lei do inquilinato não obriga o locatário a apresentar um fiador, mas ressalta que, na prática, não é assim que funciona. Na prática, não vamos encontrar quem vai disponibilizar imóveis sem garantias. O judiciário não tem efetivo, onde demora uma ação de despejo de, no mínimo, 4 meses, sem o fiador, com a liminar de 15 dias, pela morosidade e a burocracia, as metodologias de citação. A Lei do Inquilinato de 2009 mudou outras regras para aluguéis. Ficou mais fácil despejar uma pessoa que não está pagando o aluguel. Em 15 dias, ele deve pagar o débito ou sair do imóvel. Mas nem sempre a Justiça consegue tomar a decisão nesse prazo. Alternativas ao fiador também foram determinadas, como o cheque-calção e o seguro. Antes, o inquilino poderia sofrer 2 ações de despejo por falta de pagamento a cada 12 meses. Agora, uma a cada 2 anos. Doutora Rossana, como a gente viu na reportagem, algumas regras mudaram aí com a nova lei. Mas para a gente deixar bem claro, qual é o prazo para o inquilino sair após o vencimento do contrato? Bom, teoricamente, o prazo para desocupar o imóvel é o prazo de vencimento do contrato. Venceu, tem que sair. Venceu, tem que sair. Então, se venceu, por exemplo, no dia 23 de agosto, ele tem que sair no dia 23 de agosto. Se ele não sair, não desocupar o imóvel por 30 dias, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado. Então, venceu 23 de agosto, 22 de setembro ele continua no imóvel, a partir daí o contrato está vigorando por prazo indeterminado. E aí, para sair, precisa de uma notificação prévia com 30 dias de antecedência, tanto do locatário para o locador, quanto do locador para o locatário. Doutor Joaquim, e qual é o usual hoje de prazo para contratos feitos entre inquilino e locatário? Normalmente o residencial, 30 meses. E o comercial aí pode ser 12, 24, 36, 48. Já quando for 60 meses, aí sim, mais de 5 anos, passa a ter direito à renovatória. E pode acontecer de, por exemplo, a pessoa aluga o imóvel para um inquilino, depois ela se arrepende. Ela pode pedir esse imóvel de volta? Só se for para uso próprio, ascendentes, descendentes, enfim, tem uma regrinha da lei, né, doutora, que ele pode pedir, mas normalmente ele tem que respeitar o contrato até o seu vencimento. O que acontece muito, que o doutor Joaquim está falando, venceu o prazo do contrato, o contrato continua vigorando por prazo indeterminado. Neste caso, o locador pode pedir o imóvel, além de, nas questões de, se o contrato for de 30 meses, ele pode pedir sem nenhuma motivação, que é a chamada denúncia vazia. Sem justificar. Sem justificar. Agora, se o contrato for um contrato com prazo inferior a 12 meses, estamos falando do contrato residencial, aí ele só pode pedir para uso próprio, de descendentes ou ascendentes, desde que estes, nem ele, nem os descendentes ou ascendentes possuam um imóvel próprio e nele residam. Ele pode pedir, sempre pode pedir em caso de inadimplemento. Então, durante a vigência do contrato, se o inquilino não pagar o aluguel em dia ou descumpriu alguma cláusula do contrato, também o locador pode rescindir antecipadamente o contrato, nesse caso por culpa do locatário. E no caso do inquilino desistir do aluguel, ele paga multa ou tem alguma situação que ele é isento dessa multa?
O inquilino tem esse lado, é mais favorável ao inquilino no sentido de poder terminar o contrato antes do vencimento previsto. Ele pode terminar a qualquer momento e ele tem de praxe uma multa que é proporcional ao tempo do contrato decorrido. Essa multa usualmente é de 3 aluguéis. Então, se, por exemplo, num contrato de 30 meses, ele já ficou 10 meses, ele pagará 2 aluguéis de multa. E agora, a exceção para não pagamento de multa, ela é na hipótese de o inquilino, por exemplo, ser transferido no local de trabalho e aí ele pode entregar o imóvel sem pagar multa. Doutor Joaquim, no caso do fiador, foi uma das principais mudanças da legislação, né? O que o senhor ressalta aí? Foi o grande ponto para mim na lei foi o fiador. Ele, após o vencimento do contrato, ele pode se eximir, sair fora da fiança, cumprindo os prazos aí. E isso, hoje, inclusive, acontece muito, alguns proprietários preferem não ter fiador, porque ele sabe que tira em 15 dias, né? Quer dizer, ele tem uma liminar em 15 dias e tem mais 30 dias para a pessoa mudar. Mas com isso ele fica mais descoberto também, né? Sim, fica aí porque tem outros problemas que podem surgir, tem IPTU, condomínio, deterioração do imóvel, algum outro problema que causou no imóvel. Mas o grande problema é esse. Agora, o que acontece? A fiança hoje, que é o fiador, ele responde por 45% do mercado. E a caução, ela responde por 35%. E o seguro, ele responde por 20%. Pois é, só para a gente deixar bem claro, qual que é a diferença entre essas formas? A fiança é o fiador, né? A caução é o depósito. A pessoa ele investe um dinheiro no banco que quando ele sair do imóvel, ele pode retirar o dinheiro de volta com juros e correções. Já o seguro é um seguro normal, como qualquer outro. Pagou, ele não tem o dinheiro de volta. E ficou protegido o aluguel, né? O contrato. E qual que é a responsabilidade do fiador quando as pessoas optam por tê-lo? A responsabilidade do fiador, até a entrega da chave, é total. Ele tem responsabilidade do pagamento dos aluguéis, dos encargos, condomínios, se houver dano no imóvel, quebrar alguma coisa, ele é responsável por 100% de todo o contrato. Doutora Rossana, um fiador ele pode ser substituído durante a vigência do contrato? Pode, mas aí vai precisar do acordo do locador. E, às vezes, o fiador, se é pessoa física, ele também pode vir a falecer ou sofrer algum tipo de doença que impeça ele de cumprir as obrigações. Então, neste caso, também o locador pode pedir a substituição do fiador. Quais são as exigências para uma pessoa ser fiador de outro imóvel? Existe uma análise do crédito do fiador e ele teria que demonstrar que ele tem disponibilidade para arcar com as despesas e com as indenizações em caso de descumprimento do contrato e o locatário não tendo condições de fazê-lo. Mas existem algumas práticas de mercado, né? Normalmente se exige, lógico, você tira a ficha dele, vê como que ele está. E principalmente se exige uma cópia da escritura, de uma matrícula do imóvel, para ver se ele tem bens, para poder responder por aquilo que ele estaria assumindo. É obrigatório assumindo. que o fiador tenha pelo menos um bem em nome dele? Não é obrigatório. É normalmente uma exigência de praxe, mas não é obrigatório. Ele pode aceitar um fiador que não tenha nenhum imóvel no nome. Tem, por exemplo, pessoas que têm renda, né? Então, tudo responde. Então, não precisa ter um imóvel para ser fiador. Bom, a gente está falando aqui de despesas, então vamos esclarecer quais são as despesas que cabem ao dono do imóvel e quais são as despesas que cabem ao inquilino. As despesas condominiais, IPTU, tudo que for despesas ordinárias, né, do imóvel é para o inquilino. Agora, as despesas extraordinárias, por exemplo, num condomínio, resolveu-se fazer alguma benfeitoria, quem vai pagar é o proprietário. Que seria a famosa taxa extra, né? Justamente. Doutora Rossana, no caso de imóveis comerciais, alguém pode alugar aquele imóvel e depois sublocar ou isso é proibido? Bom, a sublocação ela vai depender de uma aprovação do locador. Então, há contratos em que o locador já autoriza, desde a assinatura do contrato, a sublocação, o comodato, a cessão dos contratos. Na maioria dos casos, o locador exige autorizar no momento da sublocação. E aí, se o contrato não tiver uma cláusula já autorizando desde o início, é necessário uma autorização prévia quando da sublocação, cessão ou até mesmo comodato. Né?
E aí, quem fica responsável pelos débitos, pelas obrigações do imóvel? Quem fez a primeira locação? Quem sublocou? Como é que fica essa situação? Vai depender do contrato. Se o contrato prever a possibilidade de sublocar, desde que o locatário permaneça responsável, ele permanece responsável até o final do contrato. Corresponsável, né? No primeiro momento, o sublocatário e, se ele não honrar, o locatário. Agora, há situações em que há uma sublocação com a anuência do locador e substitui a figura do locatário. Doutor Joaquim, vamos falar agora de um assunto que interessa a todo mundo, o valor dos aluguéis. Como é que é definido o reajuste e quando ele acontece? Normalmente, o reajuste é anual, né? E venceu esse período, é aplicado o índice que foi pactuado no contrato, seja GPM ou o índice que for pactuado, que é aplicado. Agora, o locatário ele pode simplesmente achar que aquele valor estava abaixo do mercado, que foi uma situação que ele precisou alugar mais baixo e resolver aumentar acima do índice? Não, se ele tem um contrato, ele tem que respeitar. Então, por exemplo, se o aluguel ficou defasado, o proprietário só após 3 anos de contrato é que ele pode pedir a revisão do aluguel. E também o inquilino pode também, se ele achar que está muito caro e o aluguel baixou, ele pode pedir a revisão também. Pois é, doutora Rossana, eu queria saber isso. Se o inquilino acha que, por exemplo, foi pedido um aluguel, um reajuste abusivo, quais são os direitos dele? Pois é, o que é importante em termos de direitos é saber o valor de mercado daquele aluguel. Então, se ele conseguir demonstrar que o valor é abusivo, que é acima do preço de mercado, ele consegue reduzir, sim, o valor do aluguel. É preciso, aí é a hipótese que o Dr. Joaquim estava mencionando, que é uma revisional para baixar o valor do aluguel. Isso é permitido a cada 3 anos de vigência do contrato. Bom, já que nós estamos falando de reajuste aqui de valor de aluguel, vamos falar sobre inadimplência. É muito alto o índice de inadimplência, doutor Joaquim? Hoje está em torno de 4% a nível nacional, mais ou menos. Era menos, assim, um pouco menos, mas hoje a média geral está em 4%, às vezes 3%, por aí. Doutora Rossana, só para a gente encerrar esse bloco, a inadimplência, ela é uma das principais causas de despejo dos inquilinos? A inadimplência atualmente é uma das principais causas de despejo, sem dúvida. No passado, a principal causa era essa diferença entre o valor do aluguel, o valor do aluguel que está sendo pago, corrigido pelos índices de inflação, e o valor de mercado. Mas hoje em dia, a principal causa, pelo menos na minha experiência, não sei se o Dr. Joaquim tem diferente, é a inadimplência. E aí, como é que acontece esse despejo? Tem algum prazo? Como é que é feito? Primeiro você tem que constituir o locatário em mora. Então, você tem que dar o prazo para ele, a lei prevê 15 dias para que ele purgue a mora, e ele não purgando, aí sim é decretado o despejo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre a lei do inquilinato. Doutora Rossana, vamos falar sobre um outro problema muito grave também entre inquilinos e locatários, a vistoria. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Esse realmente é um cuidado essencial. A gente recomenda e hoje em dia está ainda mais fácil com essas câmeras digitais que facilita fazer o termo de vistoria. Então, no início da locação, deve ser feito um termo de vistoria minucioso, detalhando as condições do imóvel. Basta tirar fotos, não é muito complexo, e escrever as partes da cenário, tanto o locador quanto o locatário, para que no final da locação, do período de locação, seja feito o termo de vistoria final e constatado eventuais diferenças. Porque a obrigação do locatário é de entregar o imóvel nas condições em que recebeu, ressalvado eventuais desgastes do uso normal do bem. Muitas vezes os contratos de locação prevêem situações como pintura nova, a lei não determina isso. Então, há muita discussão nesse sentido sobre a forma de devolução do imóvel. Então, por isso que o termo de vistoria, ele é um documento muito importante do ponto de vista probatório. Doutor, o grande problema que existe hoje é a vistoria, isso. Que ela é na entrada e na saída, por isso que é o que a doutora falou. Tem que fazer com bastante detalhes, batendo fotos, enfim. Uma das causas de discussão entre os locadores e os locatários, o que é reparo, o que é benfeitoria, o que é obrigação do locador. O que é o desgaste? O que é o desgaste normal. Então, assim, tudo que puder ser feito com a ciência do locador vai proteger o locatário. E outro ponto importante que a gente poderia acrescentar nas locações não residenciais é que o futuro locatário, antes de alugar o imóvel, verifique se naquele imóvel ele pode exercer atividade comercial que ele pretende exercer.
porque tem regras de zoneamento do município. A prefeitura às vezes não aprova. Então depois, aí ele ficou num problema. Né? Ele já alugou e aí ele não tem como rescindir o contrato. Não A tem. atividade é o importante, a atividade é tudo, né? Aquele zoneamento, o bairro que é permissível. Exatamente. Esse cuidado tem, antes de assinar o contrato, tem que olhar tudo. E é importante também, quando o inquilino for alugar um imóvel, ele visitar ele de dia, de noite, ver se não tem boate do lado, feira livre. Ver todas as condições rota do de imóvel, avião, porque depois ele muda, aí ele vê alguma coisa que incomoda, algum barulho, existe empresa, enfim, alguma coisa que não dá certo, né? Pois é, se ele vê algum problema desse, depois de mudar, depois de ter sido feita a vistoria e tudo, ele tem direito a deixar esse imóvel, a rescindir o contrato? Não, aí no caso, porque ele checou, ele foi ver o imóvel, ele conhece o bairro. Por isso que antes dele assinar o contrato de locação, ele tem que checar tudo, né? E outra, checar se tem escola, se tem centro de saúde, enfim. Ele tem que ver isso tudo antes para depois ele não ter o problema de arrependimento. Se acontece algum problema por conta da parte elétrica, o imóvel pega fogo e o inquilino perde alguns de seus bens ali, ele tem direito a ser indenizado se aquele problema foi um problema estrutural, um problema causado já pelo imóvel mesmo, sem ser culpa dele? É complicado, é complicado. Geralmente, os contratos de locação prevêem o seguro, que é justamente para evitar essa discussão de indenização. A lei não dá ao inquilino esse direito de ser indenizado por eventuais prejuízos que ele venha a sofrer em decorrência de um defeito estrutural do imóvel. É possível, dependendo da situação, é possível o inquilino ser indenizado. Mas a prova, a discussão judicial é muito complicado, porque é muito difícil, é muito difícil você provar de quem foi a culpa, se era estrutural, se não é. Por exemplo, às vezes a manutenção, se você verificar, olha, a rede elétrica é muito antiga. Aí você sabia antes de alugar o que sobrecarga você deu na rede elétrica, é uma prova muito difícil. Por isso que a gente recomenda mesmo uma vistoria e, se possível, ir observando o imóvel, contratação de seguro. Tem 2 tipos de seguro. Um seguro é o seguro do imóvel, né? Contra danos, incêndios, enchentes, raios. Tem até seguro contra aviões, depois desses incidentes que ocorreram nos últimos anos. A cobertura do seguro hoje em dia está bem maior do que costumava ser antigamente, que era incêndio, terremoto. Hoje em dia tem terremoto, no Brasil ciclone, a gente fala mais ciclone, porque tem alguns municípios que tiveram esse problema. O que acontece é o seguinte, existe também o seguro, muito usado mais nas locações não residenciais, de perda de aluguel, que é se houver uma distribuição parcial do imóvel, enquanto o imóvel está sendo reformado para poder ser utilizado novamente pelo locatário, ele para de pagar o aluguel daquela parte que ele não pode utilizar e a seguradora, então, paga o aluguel para o locador. Então, esse é um seguro também. Se o imóvel alugado for um apartamento e esse apartamento fizer parte de um condomínio, uma incorporação imobiliária, um condomínio dessa Lei 4591, o seguro é obrigatório. Então, todos os condomínios têm, por obrigatoriedade, o seguro, que já agora casa não, casa aí o seguro vai depender do locador e do locatário. Agora, se a pessoa não tem esse seguro do imóvel, acontece alguma coisa, por exemplo, o morador deixou lá um aparelho ligado e pegou fogo e destruiu o imóvel. O que o dono do imóvel pode fazer em relação a isso? Ele vai poder entrar com uma ação contra o locatário para exigir dele a reposição do dano que ele teve. O seguro é muito barato de incêndio e a maioria das pessoas faz esse seguro. E se não fizer, o fiador pode ser o responsabilizado? Pode, mas hoje as imobiliárias já exigem esse seguro. Praticamente nem todas, mas a maioria, porque é muito barato. Seguro de incêndio é raro acontecer. Falando um pouquinho sobre a ordem, sobre as normas internas do condomínio. Se o inquilino não respeita essas normas, não cumpre, por exemplo, a lei do silêncio, quem é responsabilizado? É o próprio inquilino. O proprietário responde pelo imóvel. Se acontecer alguma coisa, o proprietário tem as responsabilidades dele no condomínio, né? Patrimonialmente o proprietário, né? A multa, o condomínio vai cobrar do proprietário e depois o proprietário vai em cima do inquilino pedir o reembolso. Mas, por exemplo, se o inquilino estiver causando algum distúrbio, né? O síndico vai chamar a polícia. Ele vai responder por isso. Ele vai responder por isso. É ele que vai responder. Agora, doutor Joaquim, um outro ponto importante. Muitas pessoas compram um imóvel como forma de investimento, para alugar.
Isso ainda é um bom investimento no Brasil? Sem dúvida, porque nós temos um déficit habitacional muito grande hoje, de 6 milhões de imóveis. Hoje no Brasil existem 65 milhões de imóveis existentes, dos quais 74% são pessoas que são donas, proprietários, 18% são alugados e 8% cedidos. Então, o Brasil é um país jovem, a faixa etária mais concentrada está de 20 a 35 anos e nós temos um crescimento aí até 2060, o Brasil vai parar de crescer. Nós vamos precisar até 2022 de 1,5 milhão de imóveis por ano, né? Então, o imóvel no Brasil sempre foi um bom investimento. Agora, teve uma pesquisa que saiu no início do ano, nos últimos 5 anos, pesquisa com 46 bancos centrais do mundo, o Brasil foi que pegou em primeiro lugar com 121% de valorização do imóvel. Com 2 anos veio para 21% e com 1 ano com 7%. Então, não houve uma desvalorização, houve uma diminuição da valorização. Então, hoje, a mão de obra, você não diminui o valor, os materiais, os insumos também não, e nem o terreno. Então, por isso que é um bom negócio, porque além da valorização do imóvel, ele tem a renda, que é o aluguel. E isso sempre se tornou, e no Brasil é um grande negócio, porque você tem um déficit de demanda de aluguel muito grande. Hoje, de todos os imóveis disponíveis no mercado, dos 100%, 85% estão à venda e 15% só para locação. Agora, na demanda, olha só, dos 85% que tem à venda, 65 pessoas têm interesse. Já na locação, dos 15% só que tem 35 pessoas querendo alugar. Então, tem um déficit muito maior na locação, né, precisando de imóveis. E é por isso que é ainda um bom negócio, um bom investimento, porque tem demanda pela frente. E quando o inquilino sai, é fácil realugar esse imóvel? É rápido? A média nacional, uns 30 dias. Tem lugar que demora 60, tem lugar que aluga em uma semana, mas é uma média de 30 dias. É muito importante hoje também nessa média, os proprietários deixarem o imóvel em perfeito estado de uso, conservação, alugar o imóvel. Agora, se o imóvel está deteriorado, né, a pessoa acaba não alugando. Então, o imóvel, às vezes, está lá 6 meses. Por quê? Porque está sem condições de uso. Doutora Rossana, para a gente encerrar aqui, eu gostaria de saber da senhora, quem que a senhora acha que saiu ganhando mais com esta nova lei do inquilinato? O mercado imobiliário saiu lucrando com essa nova lei, porque aí facilita, incentiva o investimento em imóveis, com isso barateia o valor do aluguel, porque vai ter mais oferta, é o que se espera. Então, no meu entendimento, quem sai lucrando é o mercado imobiliário e ambos, no final do dia. Sem dúvida, e além do mercado foi bom para os dois, na minha opinião, porque veio facilitar as coisas, veio diminuir os problemas. Deu mais segurança jurídica. Que tinha existentes, né? Então, por isso que o mercado está melhorando. Eu acho que ela veio para somar. Bom, agradeço muito a participação de vocês aqui conosco e estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu conversei com a advogada especialista em direito imobiliário, doutora Rossana Fernandes Duarte, e o presidente da Federação Nacional de Corretores de Imóveis, Joaquim Ribeiro. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!